Bom, então, boa tarde a todo mundo. Espero que tenha comido, a comida tenha dado para todos, né? Espero que sim. Bom, e chegou o momento dos produtores falarem, não é? Não tenho certeza se estão todos. Eu sei que tem Covid por aí, tem algum que faltou. O Giovanni Weber lá de Formigueiro, o campeão, duplamente campeão. O Giovanni, duplamente campeão. Primeiro foi o produtor mais produtivo em soja, com 106 sacos. E segundo, a primeira safra. E segundo, ele é campeão esse ano porque foi a máxima diferença entre o irrigado e o não irrigado, como 60 sacos de diferença. Então ele tem o título duplo, mas a Covid tirou ele. E falei com ele ontem e estava bastante mal. E é a segunda vez que ele pega, é preocupante ele, né? Uma pena, tá? Bueno. Então, eu não vi o Nolasco, tá aí? Tá, pode chegar aqui no Nolasco. Paulo Nolasco, da Fazenda São Francisco, Jaguarão. Ele é... Eu vou chamar, Nolasco, tu senta na ponte e vamos preenchendo assim. Né? Vou chamar o Daniel Herbe, esse está aí, eu já vi com ele. Até entrevista ele deu. Depois, bom, o Giovanni não está. Gilberto Ragussoni. O Daniel Herber da Fazenda Harmonia de Cachoeira do Sul. Gilberto Ragussoni era RT Agro Dom Pedrito. Tá? Lauro Ribeiro, da Agropecuária Canoa Mirim, Santa Vitória do Palmar. Um jovem produtor. Mas de família de produtores, né? Bom, o Rubimar lá que está. Não tinha visto. Rubimar Laisky, do Granja Bretanhas, Jaguarão. Talvez o produtor mais experiente aqui no sistema Sul Camaleão. Não sei há quanto tempo. Ele vai contar de repente. Joel Michelotti, Grupo Ciolim, Uruguaiana. Tá ok. Em função, eu tenho certeza que o produtor ele teria, cada um deles tem... Senão não está... Não, está aí? Pô, Cirano é meio fantasma. Cirano, então, o Sato, Capão de Leão. Ele disse que não viria, apareceu na última hora. Tu me mandou mensagem, eu não vi. Tá bom. Acho que foi isso que ele falou. Eu sou curto de ouvido, né? Quem é curto de ouvido aprende a adivinhar o que os outros falam. O que está faltando? Está faltando Leonardo Maciel. Leonardo Maciel. Mas Leonardo, tu estava quieto e não... da Granja Quatro Irmãos do município do Rio Grande. É aqui? Então está só faltando um. Agora eu tenho que me organizar, Matheus. Não temos 8 produtores, não é? Então é o seguinte, eu tenho certeza que esse produtor aqui teria que dar para ele, cada um, meia hora. Tenho certeza disso aí. Mas não é possível, não é? Tem bastante produtor e tal. Mas eu trabalhei com o WhatsApp dele e digo, tem que trabalhar, tem que ir direto no assunto. E eu também tenho que ir direto no assunto, tal. Mas então, quanto tempo nós temos? 7 minutos por produtor e o Matheus vai avisar quando estiver faltando um minuto, tá? Vamos começar para o Nolasco. Nolasco, sim, a ordem vai ser assim. Pode largar o Nolasco, não? Largar? Tá bem. Tudo bom, Fábio? Tá ligado, então, tá ligado. Boa tarde, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Nolasco, a maioria já conhecidos aí, Grupo Quero Quero Jaguarão. Bom, então, começando um pouquinho da nossa aventura com o Suco Camaleão, a empresa planta arroz há mais de 70 anos, então as áreas bastante infestadas de arroz vermelho e preto.
E o sistema Clearfield entramos em 2002, logo em seguida do sistema. E 2010, abreviando, porque o Parfit ontem mandou uma lista que tinha que ser bem rapidinho, abreviando, 2010 a gente com problema de resistência entrou em soja com o princípio, com a ideia de rotação de culturas. Tivemos várias dificuldades na várzea, né, áreas extremamente planas, inclusive sistematizadas no passado da cota zero. Então tivemos vários problemas. 2010, 2013, 12, 13, uma empresa vizinha, que o Rubimar está aqui hoje representando, a Granja Bretanhas. A gente, a exemplo deles, fomos visitar, vimos que eles estavam usando o suco camalhão, e em 2014 fizemos a nossa investida. Então, em 2014 começamos com o sistema suco camalhão, eu digo Parfit, a gente errou tudo que tinha para errar. Na verdade, nós não estávamos organizados, não tínhamos equipamentos. 2016, 2017 eu desisti de fazer o suco, porque na verdade eu vinha plantando soja fora da época, porque ainda estava com a mentalidade do arrozeiro, de atrasar o plantio da soja, fazia suco, fazia camalhão, suco camalhão, plantava praticamente final de dezembro. 2016 abandonamos o suco camalhão, 2018 um convite para montar o grupo aí, para participar do grupo suco, com o time da Embrapa e outras empresas. A gente voltou novamente a fazer áreas em cima de camalhão. O primeiro ano foram 23 hectares, produzimos 68 sacos no projeto e 46, se não me engano, na área comercial. Aí vimos a importância do suco camalhão. Inicialmente a gente pensou ele como proposta de drenagem, né? E logo em seguida a gente adotando algumas técnicas aí de GNSS, como diz o Parfit, de drenagem com RTK e coisa e tal, a gente conseguiu dominar a questão da drenagem na várzea e aí entramos no suco com o propósito de irrigação e aumento de produtividade. Então, 2018 fizemos 2018, 19 e 20 fizemos o primeiro projeto com a Embrapa, 68 sacos com o projeto suco, né? 68 sacos na soja e no camalhão. Segundo ano surgiu o desafio aí da Embrapa de plantar milho em cima do camalhão e seguimos com a nossa lavoura comercial nesse ano fiz 250 hectares de soja em cima de suco, camalhão. A lavoura de milho no primeiro ano foi 158 sacos, uma área de 23 hectares. E a lavoura de soja nesse ano, 2019, 20, foram, acho que se não me engano, deu 12 sacos da área irrigada em cima do camalhão com a área comercial. Bom, ano passado a gente aumentou essa área, eu tinha intenção de plantar 300 hectares de milho na várzea. Aí o meu chefe lá, meu diretor lá, um pouquinho mais seguro que eu, fomos para 80 hectares, me liberou 80 hectares. E continuamos com a soja no camalhão. Bom, esse ano a gente produziu na lavoura comercial, na verdade, na lavoura que com a tecnologia da BT, aí, da Pioneira, a gente produziu 178, e a média geral 173, porque na área que a gente fez refúgio, foram 11% da área, na verdade 10 hectares, 11% da área, foi refúgio 120. Isso nos média geral 173. Ficamos muito satisfeitos. A gente estava aí com essa intenção de diminuir um pouco a área de arroz, aumentar a cultura de soja. Vimos essa oportunidade de aumentar em cima do milho. Esse ano a fazenda vai para 600 hectares de milho. 600 hectares de milho, vamos reduzir um pouco a área de arroz. E é um grande desafio. A minha preocupação ontem falávamos, vai monitorando o tempo aí, falávamos lá com outros colegas lá da região ali sobre desafios da cultura do milho, pensando no milho. Eu acho hoje a soja um pouco mais fácil até. Já estou achando barbado fazer soja em cima do camalhão. Mas uma grande preocupação que a gente tem hoje, ontem falava, irrigação é uma das preocupações que eu tenho. Mas a principal irrigação, quando eu cheguei, o Fábio estava falando sobre ela, a principal preocupação hoje com a cultura do milho é implantação, é estande, é conseguir botar lá 72 sementes, 65 a 70 mil plantas, né, Fábio? E o resto eu acho que se torna mais fácil. Tá. Um dos problemas que eu tenho é infraestrutura, eu tenho que suavizar minhas áreas. Eu tinha áreas sistematizadas no passado em cota zero, que se perderam, a gente parou um pouquinho de sistematizar, as áreas se perderam. Eu tenho que reorganizar, mas hoje eu tenho que organizar minha área,
Eu acho de extrema importância a suavização. É uma formação que eu passei na outra reunião que a gente fez da Embrapa. A área que eu não suavizei, eu gastava 40 horas para irrigar, eu gastava muito mais água, uma irrigação desuniforme, e a área suavizada, eu em 20 horas, 21 horas, eu conseguia irrigar a área de milho. Então, uma das minhas preocupações é organizar as áreas, suavização, implantação da lavoura, stand, ter um stand bom, depois a irrigação é um pouco consequência. Acho que a gente que irriga arroz não tem muita dificuldade. Eu digo que a lavoura de arroz é muito mais difícil de irrigar que uma lavoura de milho. A gente tem 24 horas por dia que está botando água na lavoura de arroz. Enquanto que a lavoura de milho, soja, a cada 10, 15 dias, tu dá um banho de 24 horas. Então, o desafio é esse, é organizar a infraestrutura, mudar as cabeças, mudar a forma das pessoas pensarem, e acredito que vai dar certo. Bom, muito obrigado, era a minha contribuição. Depois acho que fica mais fácil, a gente conversando, depois fica mais fácil, né? Aqui é... Muito obrigado. Tá, pode te apresentar então. Boa tarde a todos, me chamo Daniel Herbe, sou do município de Cachoeira do Sul, trabalho na Agropecuária Harmonia junto com meu pai, Fernando Herbe. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, só tubarão, hein? Que palestra, parabéns pela organização. Quero dizer também que ninguém faz nada sozinho, né? Tá aí o exemplo do projeto, e esse projeto aí vai revolucionar a metade sul do Rio Grande do Sul, já está revolucionando. Bom, vou contar um pouco da nossa história ali, brevemente. Eu sou engenheiro agrônomo, formei em Santa Maria. E, outra coisa, não quero citar o nome de todo mundo, mas todos são importantes, mas tive o privilégio de conviver bastante com o Parfit e com outro baita profissional, o Guilherme Cassol. Aí. São pessoas fora da curva que botam o pé no barro, literalmente. Então, agradecer a esses dois profissionais, agradecendo a todos, né? Em nome de vocês dois. Me formei em Santa Maria em 2010 e vim trabalhar para fora com o meu pai na empresa. Cheguei na empresa, a empresa era basicamente arroz. 2 cortes, sendo um pousio. Ficava 50% da área sem renda. Né? Bueno, aquela safra 2009, 2010, ali pegamos um El Ninho, eu peguei pela metade da safra. E então a próxima safra eu estava com todo tesão, né? Começar a safra, na safra 10-11. Fizemos a maior produtividade e qualidade que nós já tivemos até então na lavoura de arroz. Eu passei Rogen com a minha turma, catando vermelho, eu olhava assim, não tem vermelho na lavoura, vamos catar. No final do dia tirava 20, 30 pés de vermelho, os resistentes, né, os escapes. A lavoura muito boa. Chegamos para comercializar o produto, maior prejuízo já ocorrido na empresa. Vendemos arroz a R$18. Chegou a R$18. Aí sentamos eu e o pai, e, desse jeito não vai dar. Isso é um círculo vicioso, né, o arroz. Vamos ter que fazer coisas diferentes para atingir resultados diferentes. Foi aí que nós entramos com a soja em várzea. Por que soja? Por causa que demandava pouco investimento, né? Precisaria se comprar apenas uma plantadeira, foi feito investimento. Máquina se colheu com plataforma roseira, né? E os demais tratos foram feitos com os equipamentos que tínhamos na propriedade. Desde o primeiro momento, tentamos irrigar. Fizemos camalhões, não, com a taipadeira de base larga, pelo fio do lombo, o pai fez, canais, para tentar molhar a soja, né? Que para te ter estabilidade de produção, na nossa região ali em Cachoeira, sem irrigação não se tem. Precisa irrigar. Fracassamos. Em 2014, veio uma empresa que tinha uma plantadeira com uma camalhoneira, acho que era KF, perfeito. Aí eu falei para o técnico lá que isso não iria funcionar, porque no nosso solo lá teria uma umidade para fazer o camalhão e outra para fazer emergir a semente. Foi então que nós pegamos, em agosto, passamos uma plantadeira vazia na área lá, porque até então nós não tinha essa ferramenta desenvolvida hoje para as empresas aí, fazendo os camalhões. Né? Em 2014, 2015, não me recordo isso. Foi um ano de bastante chuva. Fizemos apenas uma interferência. O incremento produtivo na área foi de mais de 20 sacos apenas com uma irrigação. Era o caminho.
só que não tinha rendimento operacional, né? Então, tentamos outras maneiras também, frustradas. Então, na safra 19, fizemos o Cantinho da Inovação, que nem dizia o professor Marquesan, em 5 hectares apenas, com um equipamento de sucos. E chegou novembro, deu um problema no nosso adubo e atrasou o rendimento operacional da semeadura. Quando nós chegamos na segunda fazenda, tem 2 fazendas, quando chegou na segunda fazenda estava sem umidade já para semear. E aí bateu o pavor. As previsões de dezembro era complicado. Então, o Guilherme Cassol foi lá, meteu a mão na massa, puxamos a mangueira e irrigamos a lavoura. Botamos água na lavoura, fizemos uma chuva. E o melhor de tudo foi que drenou rápido, drenou eficiente. Aquilo eu fiquei 2 noites sem dormir. Resolvido o problema. Drenamos e irrigamos, né? É o que nós precisamos. Foi então que realmente aconteceu o atraso de semeadura naquela área e nós tivemos que tomar uma decisão, né? De fazer investimentos, né? Em camalhoneira, em sistema RTK, essas coisas. E no primeiro ano, em cima do laço que aconteceu isso, a gente conseguiu fazer essa área atrasada, era 18% da área da fazenda. E erramos muito, banhamos para nascer, não funcionou, banhamos, deixamos, depois tentamos plantar, várias experiências negativas. Na safra 20, 21, fizemos 100% da área no sistema Sul Camaleão. Não fizemos a suavização em toda a área. Então, mal feita, os camalhões mal feitos sem a suavização prejudica a área. Né, aquilo que os colegas já falaram aí. Mas gastamos mais em mangas, mas conseguimos molhar a maior parte possível da área. Mas foi um ano que choveu, né? Até onde não molhou, produziu bem. Mas se viu que mesmo num ano chuvoso, com apenas 1, 2 irrigações, se incrementava e se pagava o sistema. Essa safra agora, a gente fez 100% de novo da área e falta fazer suavização, temos problemas. Mas, bueno, como já está o adiantado da hora, a gente trabalhou com o sistema Sul Camaleão do projeto na nossa área, com milho. Né? A semeadura foi feita em outubro. Eu queria fazer antes, mas não deu. O principal limitante para isso foi a suavização que a gente vê. As áreas que produziram menos no mapa de produtividade da máquina, a correlação foi muito alta aonde foi colocado terra. Por quê? Porque a suavização ela senta, né? Não é no primeiro ano que fica pronto. Enfrentamos um problema do calorão, né, também. Errei na parte de manejo de nitrogênio, tinha que ter botado um pouco mais. Mas aprendemos bastante. A produtividade foi 126 sacos, não foi o que nós esperávamos mais, né? Mas acredito que nós saímos do círculo vicioso do arroz. Nossa empresa hoje está no círculo virtuoso. Nossa empresa vai reduzir 33% da área do próximo ano de arroz, porque não temos capacidade de aumentar barragens. Aquilo que o colega falou, Cassol, 1:4, 1:5 a relação de área de arroz. Então vamos reduzir arroz para ter água para poder irrigar 100% da área de soja e 100% do milho. Entrar no círculo virtuoso. Hoje, também, só para finalizar, a gente está secando todo o resíduo produzido na propriedade. Né? O pai fez um secador de munha lá, e aproveitando esse excelente material, que é o grão quebrado de milho, a quireira do arroz, a soja, passa 100% da nossa estrutura de secagem e armazenagem, e suplementando a nossa pecuária. Abre aspas, uma comida de luxo para o boi, que era perdida. Né? Então, hoje, temos renda de milho, temos renda de arroz, temos renda de soja, temos renda de azevém e temos renda de pecuária. Eu acredito que é por aí o caminho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Gilberto Ragusoni. Eu sou sócio da RT Agro em Dom Pedrito, na região da Campanha. Nós fomos convidados para participar do projeto Suco Camalhão nesse último ano, nessa colheita de agora, e com a plantação de milho. Nós somos plantadores de arroz também, inicialmente somente arroz, como diz o Daniel.
Aí passamos a plantar soja também para rotação de cultura, há uns 10 anos atrás. E aí a gente começou a sentir a necessidade da questão da soja, da gente não plantar só para limpar a área e colher 20 ou 25 sacos por hectare. Tinha que irrigar. Aí em 2016, 2015, 2016, te lembra, Parfit? Aí fizemos uma parceria com o Parfit, foi a primeira vez que a gente plantou em Sul Camalhão, lá em Dom Pedrito. O Parfit levou uma engenharia, uma plantadeira que ele tinha, ainda tem? Não, camalhoeira. Camalhoeira, é. Camalhoeira E plantadeira. Sim. Ainda tem. Ainda tem? É, ela fazia o camalhão na mesma passada e atrás vinha uma pipoqueira plantando soja. Era um troço meio arcaico, mas funcionava. É. Aí fizemos, não foi engenharia do engenheiro agrícola, né? Não. Aí plantamos essa lavoura e foi excelente o resultado. A gente não tinha área suavizada, Paulo. A gente aproveitou uma declividade que tinha na área, escolhida pelo Parfit. Nós tínhamos um canal de irrigação em cima e fizemos a primeira experiência exitosa lá na nossa região de suco camalhão com soja. Eu não me lembro exatamente o que colhemos naquele ano, irrigamos só 2 vezes, que não foi... 70 sacos. Aproximou 70 sacos por hectare, naqueles 9 ou 10 hectares. Nós ainda regulávamos a irrigação pelos tensiômetros, né? Tu instalou uns tensiômetros, né? Naquela época usavam tensiômetro. Exatamente. Bom, então a nossa história começa lá, também assim como o Paulo, lá pelas tantas desistimos, porque aí não tinha a camelhoeira do Parfit plantava só 10 hectares por ano, nós queríamos plantar 800. Nós faltava máquina, faltava de tudo. Aí paramos. Mas sempre pensando em fazer. Aí começamos em 2018, eu acho, suavizamos algumas áreas lá, 50, 60 hectares, suavizamos, compramos também uma sulcadeira, não é bem a camalhoeira, também fizemos um pouco de irrigação, não andou bem, apanhamos também, a gente pega a água do banhado, aí põe as bombas de lata, já no verão no banhado já não tem mais água, né? Já está na finaleira. Aí entra a sujeira, aquela sujeira vai lá e entope o furo que esguicha na mangueira. Aí tu tem que botar um homem a desentupir o furo. Se tu põe um filtro muito bom na bomba, aí não tem água. Se tu tira o filtro, suja. E aí vai. Bom, resumo que a gente vem sentindo, né? É uma necessidade muito grande de não plantar soja de brinquedo. É como tu disse, nós temos que colher, né? Ainda mais agora com os custos que estão agora. E nisso tudo entra esse projeto Suco Camalhão, caiu como uma luva isso aí, porque é o que realmente nós precisávamos. Inclusive com o apoio de equipamentos que surgiram aí, todos foram já apresentados, tanto da camalhoeira como os tratores, a plantadeira, com o espaçamento que a gente queria. A gente ia mexer na plantadeira da gente, não consegue aproximar as linhas, tudo é difícil para a gente. Então, com todo esse arcabouço que foi criado, a coisa andou. Bom, o que eu posso dizer? É que desse projeto do milho, né, nós atingimos uma produtividade lá, todo mundo que ia olhar, nós não conhecia milho, vou me eximir da culpa, né? Chegavam lá, um dizia 150 sacos por hectare, muito bonito. Chegava o outro, acho que dá 160. E aí eu nunca me esqueço que um dia o Parfit pediu para uns produtores, que já são acostumados a plantar milho, ir lá para olhar a plantação de milho irrigado, ali de Ulha Negra, de onde que era? Colônia Nova, Bagé. Sim, Bagé. E chegou um produtor que conhecia milho. E agora, depois a gente viu que ele conhecia. E ele chamou o meu sócio, Moisés, e disse assim, o milho de vocês tem um problema. E nós achando aquilo uma maravilha, né? Até os capinchos gostavam, porque iam lá e comiam milho, era uma festa. Aí, o milho de vocês tem um problema, mas nós não acreditamos, porque um senhorzinho humilde, assim, falou, vocês estão com milho de várias alturas. E outra coisa, o milho não está regular, Fábio. Tinha espaçamento, não houve um nascimento. E nós sabemos a culpa, não é do milho, não é da camalhoeira. Nós tivemos problema de atraso na suavização, não conseguimos escarificar, então o camalhão não ficou feito. Não é culpa do sistema, o sistema é bom. Nós que na pressa, entendeu, Paulo, não conseguimos fazer um bom preparo. Bom, resumindo, esse senhor acertou, e de fato, depois começamos a falar com o Fábio, fomos contar as fileiras, o nascimento do milho, o espaçamento que ele estava, a diferença de altura, entendeu, Gedião? O milho é bem, já o Fábio falou agora, se um sombreia, um nasce desse tamanho, e tu tá com outro desse aqui, tu já começou a te ferrar.
porque ele vai produzir menos. Esse aqui cresce na sombra, come um adubo e não produz. Né? Bom, resumo. 111,3 sacos por hectare colhemos. Tá. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Em termos de resultado, 5 minutos e 50. Nós gastamos um pouco menos de 10 mil reais por hectare. O Paulo também, né, Paulo? Mais ou menos, então esse número acho que está certo. Com esses 111 sacos, a R$ 84,00, que eu já vendi, né? Claro. 9.349 sacos. Eu tive um prejuízo relativo aí de R$ 500, R$ 600 reais. Não, acho que não deu prejuízo, porque o meu custo deu 8.900, eu acho, uma coisa assim. Mas olha aqui, ó, se esse milho, claro, tudo considerando que o milho vai ficar nesses preços de R$ 84,00, que isso é outra coisa que ninguém sabe, né, Gedião? Vai saber para o futuro, né? Mas a China vai importar, né? Tu está vendendo bastante para nós lá, né? Se fosse 150 sacos por hectare a R$ 84,00, era R$ 12.600 por hectare. Aí já começa a sobrar quase R$ 3.000 por hectare. Bom, tá, mas aí o milho vai ter que subir, né? Dá um jeito lá, gente. Não, vamos dizer a foto desse ano. E se fosse o 170 lá do Paulo Nolasco, lá, 180, já iria para 15 mil faturamento por hectare, 15.120, contra um custo de menos de 10. Então, assim, resumindo, já para encerrar, é um baita negócio, é o futuro, é o que tu disse, daqui a 10 anos nós vamos estar todo mundo. E o que leva também o produtor arrozeiro de vantagem nisso? Ter opção, ou vou plantar arroz, ou milho, ou soja. Vamos plantar aquilo que está faltando e aquilo que tem preço. Não é nós estar embuchado hoje como nós estamos, né? Só com arroz, e aí sem preço. Era isso, muito obrigado. Obrigado. Antes de falar o Leonardo, né, eu queria fazer um esclarecimento. Né? As 3 lavouras que nós tivemos lá, que não foram atendidas tiveram problema com a semeadeira. E essas lavouras do Ragusoni e do Daniel, eles passaram com temperatura de quase 50 graus. E isso também foi um fator no Daniel lá, e bem na época do pendoamento, né? O professor Paulo Regis esteve lá na lavoura do Daniel e houve problema de polinização, né? Com essas temperaturas, né? Então foram problemas. A gente ficou... o dia que o Ragusoni me passou a produtividade dele, eu, sinceramente, fiquei uma semana mal. Né? Imagino ele. Então, mas é a verdade, né? Mas depois vem os outros produtores colhendo cento e tanto, né? 170, 180, mas sou convencido de que se vai reverter essa situação, tá bom? Passamos para o Leonardo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, trabalho na Granja Quatro Irmãos, do município de Rio Grande. Eu acho que é válido a gente fazer uma linha do tempo, né? Como foi a soja e o milho dentro da granja, né? Município de Rio Grande, 30 quilômetros da reserva ecológica do Taim, DNA da empresa arroz, né? Sempre produtora de arroz a vida inteira. Começou-se em 2011, 2012, plantio de soja dentro da Granja Quatro Irmãos. Inicialmente de sequeiro, sempre. Começamos com médias baixas, né? Tudo novo, tudo começando na várzea, quebrando muitos paradigmas, né, de que a várzea não produzia soja, e como disse os meninos aqui, que se a soja empatasse e limpasse o campo já estava bom, né? Bom, a granja começou com 500 hectares, foi para 1.000 hectares, depois na outra safra 1.700 hectares, colhemos 64 sacos de média e achamos que estávamos no Mato Grosso. Fomos para o próximo ano a 3.700 hectares e colhemos 17 sacos de média. Tirou-se R$ 1 milhão praticamente do arroz para incorporar no custo da soja. Bom, a partir disso aí teve o problema de desânimo, né, com a soja, e começou-se a retomada de diminuição das áreas. Áreas de arroz sempre despontando, né, estrutura toda voltada para a de arroz. Retomamos na safra 2015, que foi a safra que eu ingressei dentro da empresa, o retorno da soja
aos poucos, tentando colocar na cabeça dos acionistas, do pessoal, né, de novo, a função do sequeiro. Na safra 2015, foi uma área pequena, né, 2.500 hectares, fomos evoluindo. Na safra 18, né, Parfit? Começamos o primeiro início do projeto de suco camalhão dentro da granja. Foi um projeto, como disse os meninos aqui, foi tudo meio na correria, né? A gente não tinha planejamento para todo o aparato de suco, mangueira, irrigação. A área foi suavizada, né? Até pelos meninos lá, o Henrique, que fez o projeto de suavização da área. A área foi suavizada, fizemos uma adubação direto na linha, fizemos outra adubação a lanço, customizamos os sucos e plantamos soja. Nessa safra, nós colhemos 84 sacos de média, de produtividade, e daí se continuou o sistema. No ano posterior, de novo a correria, né, o loqueteio de final deixa por último sempre, né, Parfit? A gente acaba fazendo tudo antes e acaba deixando os projetos para depois, né? E aí se plantou, foi um plantio atravessado nos sucos, não foi legal. E aí nós acabamos por tirar um pouco o pé da soja no sistema de suco e acabamos entrando com milho esse ano. Também um pouco atrasado, né, Fábio? A gente comentava que a gente queria ter plantado mais cedo, né? E nós não conhecíamos milho praticamente, né? Se conversássemos sobre arroz ou soja, a soja até alguma coisa, arroz um pouco mais, né? Agora milho era uma coisa muito nova para nós, para a granja, para a região, recebendo críticas, e não, porque o milho não vai dar aí, porque vai morrer, porque vocês não têm drenagem, porque, bom, sempre tem os diobinhos no ouvido da gente, mas não ficamos tristes, fomos tocando em frente. Bom, uma coisa que eu sempre comentava com o Fábio, né, nós tivemos dois problemas, um dos principais problemas que a gente teve, que eu me cobrei o tempo todo, era que nós não tínhamos ficou muitas plantas dentro do suco, né? Foi um erro, né? A gente viu que foi um erro, nós usamos um tipo de sistema para customizar os sucos, né? Usamos o sistema convencional de GPS, os sucos ficaram todos tortos. Acabamos tendo que refazer os sucos com RTK, né? Hoje, se não fosse essa tecnologia aí, a gente não estava conversando hoje sobre isso aí, né? Se não fosse o RTK, ele revolucionou a várzea, né? Do estado do Rio Grande do Sul aí. E se manteve os manejos, se foi para frente, fungicida, né? Sempre sobre a tutela do pessoal da Pioneer, da Condados, nossos parceiros aí de projeto. E conseguimos, né, ainda no final, o Feijó estava lá comigo no dia da colheita. Cadê o Feijó? Estava lá com o dia da colheita, não estávamos com o equipamento certo para a colheita. Estávamos com uma máquina roseira, colocando fora, né, Feijó? A gente mexia, né, que estamos deixando ali uns 2, 3 sacos no chão até mais. Mas era o que a gente tinha e foi o que a gente fez, que a gente tinha de possibilidade na hora. Meu tempo tá terminando ali. Bom, minha ressalva final é que, para a granja, o sistema suco camalhão já não é mais um projeto, tá? Ele já é um sistema. Ele já foi incorporado pela equipe da Granja Quatro Irmãos. Hoje, esse ano, tivemos 24 hectares de milho, né? Nessa próxima safra, vamos ter 430 hectares de milho para grão. Sobre o sistema suco camalhão, essa área já está com os camalhões prontos, trevo persa plantado, já nessas áreas. Vamos dar seguimento aí, vamos testar outras variedades, vamos afinando a coisa, né? A gente precisa, a máquina que foi utilizada foi uma máquina John Deere 1113, de 13 linhas, se transformou em 8, ficou com 8 linhas no final. E acho que era isso aí, tá? Não sei se fui bem claro, quis passar alguma coisa para o pessoal de experiência, qualquer coisa que precisarem. A Granja Quatro Irmãos ali está à disposição. A lavoura que tu fez esse ano, tivesse rentabilidade no milho? Sim, o custo da lavoura ficou praticamente parecido com o que os meninos estavam comentando, em torno de R$9.000, R$10.000 o custo da lavoura, tá? Não foi diferente.
Tivemos, sim, um lucro bom, porque a produtividade acabou se fechando em 187 sacos, né? Sobrou uns 90 sacos, foi comercializado a 92, foi comercializado há pouco tempo. Então tivemos um lucro bem interessante. Ok. Tá, depois tu pode comentar melhor. Agora vamos pro Lauro. Boa tarde a todos. Me chamo Lauro Ribeiro, sou engenheiro agrícola e hoje diretor da Agropecuária Canoamirim. Cuido mais da parte financeira e comercial da empresa, na verdade. Até muitos me perguntam por que eu acabei vindo para essa parte de suco e milho, de suco, camalhão, milho, soja, nesse sistema. E aí, como acho que todos já falaram, o soja ele foi incorporado no nosso sistema para rotacionar lavouras de arroz. E há alguns anos, 5, 6, 7 anos atrás... Tá melhor agora? Ah, agora sim. Perdão, pessoal. Eu acho que há 5, 6 anos atrás, o soja começou a ser analisado com outros olhos, né, buscando uma rentabilidade maior, né, visando o lucro. E a partir daí a gente começou a ter alguns desafios por isso, e começamos a perder lavoura por falta de drenagem. Acho que isso deve ter acontecido com todos os produtores, né. E aí a gente, numa viagem, nós fomos aos Estados Unidos, já acompanhávamos na Grã-Bretanha, já pioneiros nessa parte de suco, camalhão também. A gente viu lá que era um ano de um excesso hídrico enorme, as lavouras estavam com enormes dificuldades, mas o stand de lavoura estava excelente, né, e aquilo nos chamou muita atenção. Até o Lucas e o Márcio estavam junto comigo lá. E a gente voltou intrigado daquilo. Os caras tinham soja, milho, algodão, amendoim, tudo no mesmo sistema e com uma realidade muito próxima com a que nós temos aqui. Aquilo não incomodou tanto, incomodou tanto. Por que nós não conseguimos fazer isso aqui? E aí, um belo dia, a gente estava em Vicksburg, e aí acabei... clima igual, solo parecido, sistema parecido. Vamos ver qual é a latitude desse negócio aqui. E deu exatamente aqui onde nós estamos. E aquilo me chamou muita atenção. Rebatendo o mapa, a gente chegou numa realidade parecida. E quando a gente voltou, fomos visitar o Grupo Ceolim. Eles já estavam trabalhando com outro sistema de camalhoneira também. Aquilo nos chamou atenção, conseguimos implementar naquele mesmo ano. Isso foi fim de junho, início de julho. Em setembro, a gente já começou a trabalhar, já plantamos 1.500 hectares naquele ano. Foi um desafio enorme, mas os resultados foram imensos. E aí a gente começou a trabalhar o sistema de outra forma, né? E por que esse sistema ele se adequou tão bem para nós? Quando a gente vai analisar a questão financeira, nós temos o arroz representando 90%, 85% do nosso faturamento, é um risco enorme. Qualquer problema que a gente tenha, seja de lavoura, seja, né, no sistema produtivo, ou seja de mercado, que o mercado do arroz ele é muito complexo nesse sentido, e por muitos anos a gente teve várias dificuldades, né? A gente começa a analisar que a gente precisa diluir isso, reduzir o risco. Como que a gente reduz o risco? Diversificando é uma das formas. Então, a gente precisava reduzir o risco, mas a gente não podia criar outro risco de plantar, se der uma chuvarada de 200 milímetros, perder a lavoura. Então, na verdade, não está reduzindo o risco, só está trocando o risco de mercado para o sistema produtivo. Então, a gente começou a evoluir nessa parte de suco camalhão, principalmente pensando na drenagem. Conseguimos ter um êxito muito importante. E aí, após isso, nos possibilitou também a irrigação e permitiu que o milho também entrasse no nosso sistema. Porque, até então, se a gente não irrigasse o milho, a gente não tinha. A gente entendia que o milho não faria sentido, né, pelo risco, né, pela necessidade hídrica dele. Então, o milho ele entrou no nosso sistema também em 2019 mesmo. A gente mandou 34 hectares, depois fomos para 100 hectares, e esse ano a gente veio para 1.000 hectares. E aí foi um pulo bem grande que a gente deu, né? E a pessoa me perguntava, mas por que pular de 100 para 1.000? Pela questão custo-benefício. Qual era o risco que nós tínhamos? A gente antecipou bastante a compra de insumos, conseguimos organizar bem os custos e chegar numa lavoura de 70 sacos por hectare de custo,
e a gente vendeu também lá atrás no mercado futuro, e nós hoje, a nossa média de comercialização foi R$100. Então, tudo isso, e para o ano que vem a gente já está vendido a R$102,40. Agora caiu um pouco os preços, mas a gente está sempre buscando, dentro da lavoura, o que nós temos domínio, que é o custo, é quantos sacos que a gente precisa para produzir a nossa lavoura. Então, em cima disso, a gente começou a trabalhar, e aí, dentro do sistema, até posso dar alguns depoimentos aqui de como que é o nosso camalhão. Ele é um pouquinho diferente, é mais sulco do que camalhão. A gente trabalha num espaçamento de 45 centímetros, as duas linhas que estão no camalhão, e entre uma linha que tem o sulco no meio, fica 70. Então, a gente tem um espaçamento de 57,5 médio, né? E uma coisa interessante que a professora Valquíria comentou hoje, e eu fiquei pensando, vou ter que comentar alguma coisa nesse sentido, que a gente faz toda a nossa adubação a lanço antes da construção do camalhão. Então, a gente espalha todo o adubo e incorpora todo ele, na verdade, não concentrado, e sim espalhado dentro do camalhão. Então, acho que, eu não sei, daqui a pouco até a professora Valquíria poderia nos falar alguma coisa, se existe essa salinização ou se a gente, conseguindo distribuir isso dentro do camalhão. Inclusive, no milho, colocamos a ureia, o potássio e o fósforo, né, incorporado, e tivemos resultados bastante significativos, bastante interessantes. Acho que é algo que a gente pode também estar pensando aí, né, como um dos pontos de evolução. E muito do que o Fabinho falou também, a questão da taxa de a gente corrigir o solo. A gente tem que trabalhar de acordo com o solo. E se falou de tecnologia, se falou de... Eu acho que a agricultura digital ela vai evoluir muito para nós, para nos ajudarmos a fazer as coisas certas no lugar certo. E eu acho que isso aí vai nos ajudar bastante, a gente conseguir distribuir o adubo, o que precisa, um pH que precisa, para que a gente consiga ter lá a condição ideal para as plantas. Na verdade, o meu tempo já está acabando aqui, eu tinha tanta coisa para falar, mas vamos lá. Dentro do nosso sistema, a gente tem irrigação por politubo, né, com os guris da Condado do Arroz, da PAI-BR, e também a gente tem por inundação. Tivemos bons resultados também com a inundação. O sistema nos permite, e as nossas áreas elas têm uma aptidão muito boa. A gente consegue irrigar quartalhões de 100 hectares em menos de 24 horas, então acaba facilitando muito nesse sistema. E quando eu começo a analisar a infraestrutura que nós temos dentro das lavouras de arroz, a gente chega com água em qualquer talhão, a 200 metros de qualquer talhão a gente consegue chegar com água. Então, será que a gente não teria condições, ou não temos que trabalhar mais para entender como que a gente vai pegar água desse canal, que já passa ali para o arroz, para colocar para dentro da lavoura de soja, ou de milho, ou da cultura que for para a gente irrigar? Então, acho que esse hoje é o nosso grande desafio. E aí eu sempre penso também que a gente tem que ter escala, né? Não adianta nós produzirmos, né, Rabuzoni, 10 hectares, 20 hectares, a gente precisa ter escala, precisa ser algo que nos agregue no negócio, e não seja um problema, porque 10 hectares para nós às vezes é um problema. Então, acho que esse tipo de pensamento, como que a gente vai fazer com escala e conseguir ter boas produtividades, né? Então, eu acho que eu queria falar um pouquinho disso. Tem também a questão do plantio direto, por o nosso camalhão ele ser mais baixo, a gente consegue plantar a lavoura de arroz direto em cima, né? E, por incrível que pareça, nos últimos as duas últimas safras, as lavouras campeãs nossas foram em cima do sistema sul-camalhão. Então, a gente tem reserva de soja que não tem isso, e as campeãs têm sido. Então, mas por quê? Ninguém sabe, ninguém até hoje conseguiu me explicar, eu não consegui entender até hoje, mas está acontecendo. Então, eu acho que é um depoimento que intriga assim, um pouco. E aí nós, esse ano, vamos plantar novamente uma área que foi camalhão, soja, arroz, e a gente escolheu no seco. A ideia esse ano é plantar direto, tentar aproveitar o mesmo camalhão. Claro que não vai ser da mesma forma, mas para a gente testar e entender como que vai acontecer isso aí. Também acho que é isso aí. Obrigado. Antes de passar para o Rubimar ali, você no inverno não usa nada. No inverno, você não tem nada no inverno, nessas áreas. Nessa lavoura, não. Nessa lavoura, não. Vai ser direto, não. Perguntar, Laura, para não deixar passar. Todas as tuas áreas são suavizadas zero.
Sistematizada zero, né? Nós temos 70% das áreas sistematizadas na cota zero. Cota zero. Isso. Que nos permite também que a gente plante mais direto, sem ter que mexer nas áreas, né? Se tivesse taipa, talvez a gente tivesse algumas dificuldades. Tá ok. Tá mais. ok. Tá, beleza. Passamos por Rubem Marentão. Bom, higienizando o negócio. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Passar para trás? Eu vou, bom, depois de toda essa resenha aí, essa história fantástica aí que estamos ouvindo, e cabe também a mim, antes do debate, tentar contar uma história de como a Granja Bretanhas, Jaguarão e Arroio Grande maneja e lida com o assunto de rotação de culturas. Eu não faço parte do grupo de sulcos, me honra ser convidado pelo Parfit. O Parfit foi nosso estagiário nos anos 80, aí, o início dos anos 80, por aí, o final dos anos 70. A Granja Bretanhas iniciou com soja, como todos nós, como todos da região, especializado na monocultura arroz, né? E por muito tempo teve isso presente. Em 79, 80, foi o nosso primeiro contato com a lavoura de soja, aonde se estendeu pensando numa cultura. Na época também o arroz vermelho e preto não era um problema, né? Então, pensando no uso do pousio, que era uma lavoura de arroz por 2 ou 3 anos de pecuária, com pastagem, então tentando utilizar uma outra cultura de verão. Isso foi até início da Lei Candir, quando teve o ICM da soja, que as produtividades não eram tão grandes, e foi abandonado. No início dos final dos anos 80, com uma introdução do plantio direto, voltamos com a soja, né? E aí se deslumbrou o aspecto de trabalho de verão que se fazia, de usar o plantio direto na resteva da soja. Não se pensava muito em produtividade, se perdia muita soja em função da má drenagem. Não se pensava em irrigação de soja também, tá? Mas e aí nós aprendemos o sentido, né, de sistema de produção. Ou seja, nós tínhamos na época 3 HPs e meio por hectare, para fazer a lavoura de arroz. Um HP são $600, $500, então faz as contas. E no plantio direto isso vinha para um HP, né, por hectare. Então trazia esse benefício e trazia também o benefício do plantar na janela cedo, tá? Se intensificou isso aí, e com isso veio aí vamos contar uma historinha. Na época era Bluebellia, ciclos de mais curtos, onde houve a introdução do 410, 409, ciclo de mais longo, e que fez com que aumentasse a infestação de vermelho e preto, tá? Tentamos com a soja resolver o problema de vermelho e preto, na época não eram transgênicas, né? Nesse meio tempo, no início dos anos 90, começamos a pensar no milho em função da atrazina. Chegamos a cultivar praticamente 2.000 hectares de milho por ano, né, durante 10 anos, alguma coisa com pivô central, outras sem irrigação. Evidente que os materiais não são os de hoje, né? Então a produtividade dificilmente passava 5, 6 mil quilos por hectare, as melhores lavouras, né? Tem que entender que solo raso, né, tinha um problema de fixação dessa lavoura, do milho, havia tombamento, houve uma pergunta aqui sobre tombamento, havia tombamento, porque dificilmente colhia a lavoura do milho antes da lavoura de arroz, então ia colher milho agora, em maio, junho, né, com solo molhado e ventos, geralmente. Então, aí veio, nesse meio tempo, veio a soja transgênica, né? A soja resistente
ao glifosato. Nós reduzimos a lavoura de milho, levamos a zero a lavoura de milho no início dos anos 2000 e começamos a incrementar mais a lavoura de soja. Mas sempre nós nunca sabíamos que a irrigação tinha uma necessidade, mas o grande problema era a drenagem, né? A superfície, a Granja Bretanhas tem praticamente 20 e tantos quilômetros de extensão, numa linha reta de domínio, entre os campos que terminam as coxilhas, ou seja, 18 metros, 18, 20 metros acima do nível do mar, e chega junto à Lagoa Mirim a 2, 3 metros. Tá? Então, nessa época, nós fazíamos as lavouras das culturas alternativas no meio ideal, no solo médio, no solo franco-argiloso, num siltoso, que trouxesse uma determinada resposta econômica, entre aspas, mas já tínhamos um resultado econômico, nós tínhamos reduzido 20% ou 30% do custo da lavoura de arroz em função do menos uso de máquinas, né, e aumento de produtividade na sequência da lavoura de arroz. Evoluímos, insistimos com isso, e também vendo como faríamos, como resolver o problema de drenagem e irrigação, como incrementar a drenagem e irrigação. Tínhamos o aspecto do sulco, que víamos como uma solução, até porque visita os Estados Unidos, via o produtor do delta do Mississippi lá, insistindo nessa atividade, né? Muito embora o solo, a altura de solo não era um problema para eles, mas para nós éramos, né? O nosso solo tem 10 ou 15 centímetros. Então começamos a sistematizar a lavoura, com cota zero. Isso, final dos anos 80, início dos anos 90, sistematizar, mas cota zero sempre no sentido de ver a cultura principal, que tínhamos como cultura principal a lavoura de arroz. Então, queríamos uma sistematização que não ultrapassasse, não cortasse mais do que 5 ou 6 centímetros, né, e que não houvesse um movimento maior do que 200 ou 300 metros cúbicos por hectare, para se adequasse ao custo da lavoura de arroz, que pudesse amortizar aquilo em 4 ou 5 anos. Tá? Bom, em 2010, 2011, mais em contato com produtores americanos, nós, e também através da Delta Plásticos, da qual nós trouxemos para o Brasil, naquela época, veio um produtor, assessor, da Delta, nos visitar, não conhecia o Brasil, não conhecia o sul do Brasil, e ele produtor lá de 6 mil acres, ele e o irmão, 6 mil acres é uma lavoura para os americanos razoável. Isso no Arkansas e no Missouri. E ele nos fez uma relação de que poderia ser, que tipo de camalhoneira poderíamos usar e que tipo de sistema. Né? Nós importamos essas camalhoneiras, importamos as plantadeiras também, que se adequasse a esse sistema, né? E passamos, nesse momento, a trabalhar com sistematização com declividade. Né? E toda a sistematização que se faz hoje é com declividade, e aquela de cota zero estamos trazendo para a declividade, ou seja, estamos refazendo a sistematização, cota zero, transformando novamente, fazendo um rebatimento que haja declividade, para quê? Para que se consiga com isso fazer a irrigação. Nós não temos capacidade de irrigar toda a área, né? Até porque se percebeu nesse momento que se a lavoura de arroz aí que nós utilizamos lá 2 litros por segundo por hectare, para fazer uma irrigação na lavoura de soja ou de milho também, soja, nós precisaríamos de 6 ou 8 litros por segundo por hectare, de fluxo. A lavoura de arroz, você tem 2 litros por segundo por hectare, vai irrigar aquilo em numa semana e o arroz está agradecendo. A soja, horas. Né? Então, você tem que ter muito rápido, tem que ter velocidade. Né? Então, tínhamos que aumentar, né, a demanda de água,
a outorga de água, aumentar isso aí para conseguir fazer esse tipo de irrigação. Muito embora se faça irrigação nessas culturas a cada 7 dias ou 10 dias, dependendo da capacidade de campo, da situação. Mas a percepção que se tem é a seguinte, que trouxe isso o Camaleão. Eu acho que é a mensagem que poderia transmitir aqui. O Camaleão uniformizou a lavoura. Tá? A lavoura, os camalhões geralmente têm 600, 800 metros de comprimento, intersectado, que é o tipo que proporciona uma drenagem ou irrigação eficiente. Aí ela é interrompida por drenos secundários ou terciários, né? Fez com que olhasse da seguinte forma: o Camaleão proporciona que toda a superfície arrozeira se transforme numa capacidade de agricultura, de agricultor, ou seja, deixa de ser arrozeiro, passa a ser agricultor, né? Ou seja, passa a ser viável toda a superfície cultivada de arroz. A Grã-Bretanha são 11 mil hectares, ou seja, 11 mil hectares de soja ou mais de soja poderia conviver, né? Porque toda tem uniformidade, ou seja, não tem a necessidade de fazer uma escolha, né? A capacidade de campo, sei lá o que for, o zoneamento, esse aqui é ideal para a soja. Porque eu entendo que a soja tem 3 ou 4 problemas. Tá? Primeiro, drenagem. Segundo, drenagem. Terceiro, drenagem. E a quarta, a irrigação. Nós perdemos muito mais, até pré-camalhões, perdemos muito mais soja por inundação, por não ter drenagem, por não ter conseguido implantar lavoura também no momento certo, do que propriamente irrigação. Nossa região, Jaguarão ali, é muito difícil, tem uma estiagem muito grande entre 15 de novembro e 15 de janeiro, mas é muito difícil não ocorrer chuvas salvadoras. Claro que se quisermos sermos eficientes, nós temos que pensar em irrigação em toda a superfície. Tá? Mas associando o que eu disse lá no início, a resteva da soja, como o Lauro comentou, nós fazemos o plantio direto do arroz sobre o resíduo do camalhão. Geralmente a colheita da soja se dá antes até da colheita do milho, então dificilmente se dá em momento de terreno que suporte as máquinas. Né? O nível, as máquinas adequadas, ou seja, as máquinas disponíveis para a lavoura de arroz, elas são superdimensionadas para colher uma lavoura de soja. A velocidade de trabalho de uma colheita dele, lavoura de arroz é 2, 3 km por hora, na lavoura de soja é 5, 6 ou 7 km, dependendo, e plataformas maiores também. Tá? Então, isso trouxe isso aí. Ou seja, já foi dito, já foi lido, está na biblioteca aí, está nos almanaques, que se o solo aí o solo é um ser vivo. Se demora 180, 200 anos para criar 1 centímetro, um camalhão de 7 ou 8 centímetros, você praticamente 1 milênio antecede. Tá? E de viabilizar a lavoura. Eu acho que o tempo já avisaram que o tempo encerrou. É evidente que as histórias vão contar 40 anos em 5 minutos ou 6 minutos, fica difícil. Muito obrigado. 2 vezes o tempo, Rubimar. Não, passa para lá. Então, tá, quer dizer, tu é outro que não usa nada no inverno. Por enquanto não está, ou está usando trigo? Não está usando. Já se fez trigo, mas não... Não vai... Tá. Então tá, sim, obrigado. Uruguaiana, vamos para Uruguaiana. Bom, boa tarde a todos. João Michelotti, gerente técnico do Grupo Ceolim, departamento técnico. Bom, acho que a história da soja em suco ou a soja não muda muito, né? Cada um tem suas peculiaridades, mas a história é bem parecida.
E dentro da história do Grupo Ceolim em suco, e principalmente em soja, que é a cultura principal no suco, já se falou bastante da questão do arroz, né? A instabilidade, principalmente de renda. Então, acaba que força ao produtor procurar uma alternativa, né? Perante a lavoura de arroz, que tem uma estabilidade produtiva, porque é irrigado, né? Isso é a história do arroz, por isso que você planta arroz e a área se mantém, principalmente no Rio Grande do Sul, porque ele é irrigado e tem estabilidade. Então, por mais que tenha aquela instabilidade de renda, mas a produção, se tu for ver ao longo da história, ela é bastante estável, em crescimento e sempre estável. A fronteira passou por uma grande seca esse ano, né? Então, incrivelmente, o arroz depende da tragédia de outros para, né, diminuir a produção para melhorar a produtividade. Essa é a grande realidade. Né? Bom, ninguém torce contra o insucesso, né? Todo mundo passa por, digamos, mas essa é a grande verdade. Ficamos dependendo, os Estados Unidos atrasou o plantio ou está com uma grande inundação, vai perder arroz. Então vai subir o preço do arroz. E no último ano, os últimos 2 anos foi a pandemia, né? Que trouxe uma renda melhor para o arroz. Bom, pensando nisso aí, em tudo, né, não dependendo da tragédia, né, de outros países ou dentro de colegas produtores, eu acho que a soja no sistema ela entra para trazer uma estabilidade, né? Hoje aqui na região já estamos falando em reduzir a área de arroz e passando a soja em área de arroz. Então isso aí começa a trazer uma estabilidade e aí isso aí começa, né, principalmente nessa questão de renda. Bom, com isso a nossa premissa lá, a nossa história na soja, como várias regiões, e não é diferente com nós lá, sempre tentou plantar soja, né? Então, se tu vai vendo ao longo da história da várzea, sempre se alguém tentou plantar em algum ano, isso aí, vamos contar que há 100 anos plantar arroz, há 70, 80 anos atrás tentaram plantar soja, vamos dizer assim, né, na história, e nunca evoluiu. Hoje, a região aqui, por exemplo, a metade da área, ou mais, em relação à troca com arroz, já é igual ou mais, né? Então, para nós lá, a nossa realidade é um pouco diferente. E a nossa principal premissa de trabalhar com suco é a irrigação, né? A drenagem ela é muito importante no sistema, talvez tão quanto, mas a irrigação lá nós somos muito mais dependentes. Quem conhece a fronteira oeste sabe que a estabilidade de chuva e o tipo de topografia e solo raso realmente sem irrigação não anda, né? Não tem. Então isso é uma premissa de negócio. Sempre tem os aventureiros, né? Sempre tem, o preço da soja proporciona isso, né, da commodity, mas a estabilidade é com a irrigação, né? Então, se pensando em irrigar, nós iniciamos lá, há 5 anos atrás, com um projeto, que a gente chamava de projeto, né, com 400 hectares. Nós buscamos um sistema pronto, né, que tinha na região, trabalhado pelo Marcos Fritz, que hoje é o nosso técnico, tá lá especialista. Ele só não está falando aqui porque ele não consegue falar só 6 minutos, viu? Então, ele precisa mais tempo. Então, mas ele está disponível aí até para depois alguma informação mais pontual. Então, buscamos, ele deve ter copiado de alguém, com certeza, né? A gente evolui assim, a gente não pode, começar do zero é burro, né? A gente sempre tem que começar de quem já está mais na frente, né? Senão tu tem que estar começando tudo de novo. Então, tem tanto desafio, então a gente sempre tem que começar de um ponto que já esteja bastante evoluído. Nós iniciamos por aí, não tinha o projeto Suco, né? Na verdade, nós dentro do sistema que estava evoluindo, e nós pegamos esse suco, né, que é 1,5 metro, é 1,15 m de distância de suco, né? Como já disseram, dentro desse projeto pronto, 1,15 m, então 2 linhas em cima entre suco, né?
a gente fica com dúvida, né, se é suco, camalhão, mas a gente chama de suco, porque na verdade a gente faz um risco, né, com um sucador. Então hoje lá nós vamos para a 5ª safra nesse sistema, crescendo em torno de 45% ao ano, 50 às vezes. É claro que nós iniciamos com 400 hectares, né? Essa próxima safra aí, nós vamos aí para 25% da área fazendo frente ao arroz. Isso para nós lá na região é inédito. Nós vamos aí com essa safra que para nós foi um pouco decepcionante, porque nós tínhamos lavouras boas, mas o calor e o déficit de irrigação nós atorou um pouco a produtividade. Nas últimas 2 safras nós atingimos 65. Né? Para nós lá é muito boa, eu sei que aqui já na região atinge 65 naturalmente sem irrigar, né? Que às vezes aqui ainda tem muito foco ainda mais drenado porque irrigar. Então a gente tá num sistema crescente e o nosso desafio lá nesse sistema realmente é irrigar, né? Então se tiver que irrigar, o sistema vai ter que irrigar. E a gente vê assim na média de quem está fazendo suco, tem área grande, que nós temos a obrigação, pelo menos aí por ano, 3, 4 banhos de média se dá na área. Então, não tem de ficar um canto sem água, coisa se tiver necessidade, dentro do sistema vai irrigando. Então, junto com a área de soja, tem milho também, numa área menor, é óbvio, né, mas o sistema está andando um pouco. O resultado nosso do milho ele está crescente no suco, a gente consegue atingir maiores produtividades ainda hoje no pivô central, mas aí tem algumas particularidades. O sistema é todo basicamente por gravidade, depois dos canais de irrigação, só que para chegar no canal de irrigação a gente tem de média em torno de 15, 20 metros de altura, recalque de água. Então, isso aí é um custo que agrega. Então, dentro da irrigação, aí, a gente tem, nessa premissa de irrigar, junto aí a gente... Nesse desafio, a gente trabalha com 100% de politubos, né? Então, a gente fica na obrigação, o sistema fora politubo é bem difícil. Então, hoje a gente agrega com politubo o aguador, que tem o aguador também, né? Que a gente vai evoluindo. Hoje a gente tem de 10 a 12 sacos. Esse é o nosso seguro com a irrigação. Então, a gente tem um custo de 10 a 12 sacos por hectare, aí, no mínimo, hoje, para fazer esse sistema. Aí. Soja? Milho? Soja, principalmente soja. Isso. Hoje estamos indo para a próxima safra, vamos para 2.500 hectares aí entre soja e milho, mas a soja é 90% da área. Né? Então, no sistema suco, nós temos a percepção assim que nós não somos dependentes da suavização, como os senhores, por causa da topografia e declividade. Vai ajudar bastante no futuro, mas nossa premissa primeiro é conseguir irrigar, né? E também na questão dos preparos, principalmente quando se fala em escarificação na várzea, né? Em função que a nossa premissa é irrigar também, a gente não tem a dependência também de fazer a escarificação para melhorar. Então, irrigando, a gente consegue sanar bastante reduzir essa operação hoje no campo. Então, assim, as nossas limitações, assim, mais hoje, o que é? O custo, né? Porque esse sistema implementa mais custo. Hoje a gente tem 10 a 12 sacos a mais, que seria um investimento, pode considerar um investimento, né? Mas a gente já arranca com isso aí. Então, a gente tem que ter a garantia da produtividade, né? E até crescente. E a perspectiva realmente é aumento de área, né? Se limita, é óbvio, por todo esse processo da irrigação, tu tem que criar, além dos investimentos que tu tem que ir fazendo, tu tem que ir criando a mão de obra habilitada para fazer isso aí. Então, acaba que assim é um limitante de nós plantarmos áreas, né? A soja
tradicionalmente se aumenta a área 50%, 100% muito fácil, quando não se tem que investir tanto em irrigação e ter uma mão de obra, né, no sistema. Outra coisa, dentro do arroz e a pecuária hoje não está conseguindo, não estamos colocando no sistema ainda, mais para frente nós vamos colocar, com o foco de não estragar o sistema para irrigar, com o foco em irrigar, então, e ter o resultado na soja, hoje a pecuária está um pouco afastada desse sistema. E outra coisa que a gente faz rotação com o arroz, né? Então, tem áreas que a gente faz o ping-pong, então isso é uma dificuldade também operacionalmente, né? Então, sai o arroz, então tu entra na soca com palha, fazer todo o sistema, então é bastante dificultoso e traz custo. Mas temos também partes que entra soja em cima de soja, então é uma barbada, né? Então, soja sobre soja realmente é muito interessante. Então, a perspectiva nossa é de ir aumentando com o pé no chão, né? Irrigando toda a área, estruturado para irrigar, e ir melhorando. E acredito que, assim, dentro dos resultados que a gente tem hoje, só tem a melhorar. A gente conseguindo irrigar, a gente vai conseguir trazer mais produtividade, aí nós ajustando outras coisas que foi falado aqui, adubação, né? Daqui a pouco a suavização, a gente pode trazer para dentro do sistema para melhorar, mas hoje o nosso foco principal é na irrigação, né? Foco na irrigação. Uma pergunta. Obrigado. Antes de passar para o Cirano ali, qual é a declividade média que tu tem na lavoura e se tu não tem problema de erosão? Declividade média de 2 a 3% no mínimo. 2 a 3%, ou seja, 2 a 3 metros cada 100. Isso. Tá certo. Não, 1,5, 2. Mas tem áreas com isso aí. Tem áreas até mais. Tem áreas até mais. A gente tem a percepção, realmente, que o sulco, por canalizar água, ela poderia causar erosão. Na prática, o que acontece? Quando tu tem sulco, tu divide essa água, né? Tu divide toda essa água. Qual é o principal problema da erosão? É tu canalizar água num sentido só, num local só, né? Pegar uma área maior e localizar num lugar só. O sulco ele divide, como está a cada 1,5 metro, então ele recolhe, então ele se divide, a cada 1,5 metro tem a drenagem, então aquela água é para aquele 1,5 metro. Então a gente pode ter o sentimento da erosão. É claro que no final, às vezes se junta mais água e coisa, no final tem mais, mas não é um problema nosso. Até se tem trabalhos na região de fazer em declividade mais menores, né? Mas a gente não tem tanta essa preocupação, tá? Nesse sentido aí. Cirano. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Cirano Busato, trabalho com desenvolvimento de produto na Raistec. Sementes, nós temos um centro tecnológico na BR-116, no município de Capão do Leão, quem vai a Jaguarão. Então, na nossa área, nós temos 14 hectares que são experimentação em arroz, né? E nos outros 36, 37 hectares, rotação com soja, justamente para prover área limpa, livre de arroz espontâneo ou vermelho para os trabalhos em arroz. Então, nós entramos no Projeto Sulco na safra 19-20, através de uma conversa com o Parfit, começamos a suavizar a área num domingo à noite, né? A equipe do Projeto Sulco executou o trabalho durante a noite, aí na segunda-feira de manhã, quando chegamos, ele entregou a área pronta para a gente fazer a sulcagem. Tá? Foi um ano bastante seco na região, acho que uma das maiores secas aí dos últimos 100 e poucos anos. Tá? A gente conseguiu ter uma produtividade aí de 64 sacos na área de sulcos, e a nossa área de sequeiro, ela produziu na melhor área, tá? Que se comparava à área do Projeto Sulcos, né, com a mesma variedade, a mesma condição de semeadura,
em torno de 20 sacos. Então, aquele ano a gente teve uma vantagem de 44 sacos, assim como o Parfit comentou que o Giovanni teve, né, a região dele foi muito seca, e então se expressam essas vantagens aí da irrigação. No segundo ano a gente conseguiu aprender um pouquinho, né, dominar o sistema, fazer irrigações um pouco melhores, tivemos uma condição de estabelecimento muito boa. Já comentaram aqui que a safra 2021 foi boa em condições hídricas, né? 84 sacos na área irrigada e 61 na área sem irrigação. Então, 26 sacos de vantagem aí, e muito bem. Esse último ano, 70 sacos na área irrigada, 58 na área de sequeiro. Então, na verdade, o que eu queria deixar para vocês é que, nessa média aí desses 3 anos de Projeto Sulcos, a gente tem em torno de 25, 26, 27 sacos médios de vantagem. Tá? Geralmente, a gente reporta a área de sequeiro que mais se assemelha ao Projeto Sulco. A minha média na área de sequeiro é abaixo disso, né? E, basicamente, se eu conseguir fazer sulco na área inteira, eu tenho a oportunidade de incrementar minha produtividade em 50%. Né? Então, isso é um ganho fenomenal. Eu acho que é uma revolução, realmente, nos sistemas de produção de terras baixas. E, digamos, antes do Projeto Sulco, a gente tinha tido 2 tentativas de implementação da soja na várzea, né, e acabava que esse início aí da redução da precipitação, que já comentaram também, entre novembro, dezembro e janeiro, nos impedia um bom estabelecimento, ou chuvas em excesso também nos impediam um bom estabelecimento. Tá? E depois do Projeto Sulco, a gente tem crescido a produtividade, inclusive no sequeiro, né, porque ele oportuniza tu te manter na atividade, tu dá sequência às melhorias de processo, que já comentaram aqui, e tu acaba tendo um ganho de estabilidade, um ganho financeiro, um ganho de fluxo de caixa dentro da propriedade, e é muito bom. Então, meu relato é breve, eu queria agradecer a todos que estiveram envolvidos aí, principalmente ao Parfit, ao pessoal da Pipe, que fez os projetos desde o primeiro ano, o Henrique, enfim, aos profissionais da Fronteira Agro, que são nossos parceiros lá na área de soja. E, bom, também, só para comentar, a gente, do segundo ano para o terceiro, a gente conseguiu reestruturar a estrutura de irrigação, aumentamos os canais de irrigação, e fizemos um sistema autônomo de bombeamento que também nos permitiu passar de irrigações aí de 24, talvez 30 horas, né, para 9 horas. Então, melhorando bastante essa eficiência de irrigação, e são geralmente 3 a 4 irrigações aí por ciclo, né? Esse ano a gente conseguiu fazer com 3, o ano passado foi um ano melhor de chuva, foram 2, e no primeiro ano, que foi muito seco, foram, se eu não me engano, 4. Tá? Mas, sem dúvida, a estabilidade que traz, tá? Um incremento, né? Uma média de 27 sacos maior em relação à área de melhor produtividade que a gente tem é muito bom, né? Então, sem dúvida, a gente teria um passo a mais a dar, né, que é no momento que se usa a bomba para fazer irrigação da soja, embora pudesse fazer por gravidade, a gente gostaria de aproveitar a sobra de água de irrigação do arroz, ou seja, colocar a bomba na parte baixa, fazendo o recalque para onde seja economicamente viável, ou pela questão de praticidade, e a parte alta irrigar por gravidade, tá? E inclusive dobrando a área irrigada de soja. Tá? Isso é uma ideia futura aí que eu creio que
a gente vai tentar implementar lá. Tá? Então, em nome da Raistec, eu queria agradecer a todos que contribuíram aí. Sem dúvida, é um projeto muito bem pensado e muito amplo. E acho que o Rubimar colocou bem, né? Ela transforma uma área de arroz em uma área apta a praticamente qualquer tipo de agricultura. E isso, como todos os outros falaram, traz diversificação, traz sustentabilidade e menor dependência aí do arroz, da commodity em si. Tá joia? Obrigado, Parfit, obrigado a todos aí. Obrigado. O André, não temos tempo de alguma pergunta? Temos. Tem alguma pergunta aí? É? Como não tem? Ninguém vai perguntar nada para o Lauro aqui? Parfit, o Júnior lá. Aqui, Microfone. nós estamos bem alongados de tempo, né, Parfit? Parabéns a todos, acho que foi bem claro e acho que a experiência é bem diversificada. Eu tenho uma pergunta assim, na nossa região está crescendo muito o sistema de irrigação por canhão, tá? Até por questões operacionais, o pessoal está evoluindo bastante até, e o limitante é que a solvização das áreas é uma questão que limita o crescimento e o canhão está facilitando porque tu adquire o canhão e está melhorando o processo de captação de água. Sim, a pergunta é se alguém dos produtores tem experiência, tem canhão e o sistema de suco camalhão, se poderia ter um comparativo até para a gente poder discutir esse tema aí. Alguém se anima a se habilita aí? Eu não entendi bem a pergunta dele. Compraram, já venderam. O quê? Foi isso aí. Vamos deixar isso aí resposta, né? Não. Parece o seguinte, que eu vou tentar responder dentro da minha limitação. Nós temos pivô central e linear também. Assim como o pivô depende de energia, assim como o canhão depende de energia. Nós estamos... Os nossos levantes de sucção e recalque são 4 metros, 5 metros. A coluna de água são 4, 5 metros, 6 metros. O Parfit já conhece a história, porque eu já disse isso aí para ele. O pivô central são 20 metros, 22. Tá? O canhão talvez seja, não sei dizer, mas deve ser menor, ou seja, depende de pressão. Talvez leve a água na cultura de uma forma ideal. Tá? Então, nós optamos por ter uma estrutura, ter um solo que fique adequado para uma irrigação rápida com declividade, né? Usando a gravidade. Entendemos, até pela experiência do pivô, que é muito mais econômica, na nossa situação. Ou seja, nós teríamos que alimentar os 5 metros e mais 20 ou 10 ou 20 ou de pressão para chegar nessa lavoura. Claro que é um sistema de irrigação, sem dúvida nenhuma, eficientíssimo. Mas a nossa posição por não adotar canhão, essa é a resposta. Bem, obrigado, Rubimar. Senhores, que riqueza. Eu sentado ali tenho certeza que vocês escutando, né? Imagina, presidente Gedeão, o que nós temos de informação, de experiência nesta mesa, nesse momento. O certo era deixar o microfone até gastar as baterias para cada um, porque, Parfit, lamentavelmente, eu tenho que cortar o tempo. Né? Eu agradeço demais, né? Hã? Eu não temos tempo, Parfit. Sabe por quê, Parfit? Tá. Porque nós temos que aproveitar a experiência de todos durante o coffee break, que nós conversamos com o presidente da Farsul, que gentilmente cedeu um pouco do seu tempo, ou atrasou um pouco do seu início, porque nós temos mais uma agenda não menos importante e que envolve a viabilidade econômica do Estado e que nós todos queremos também. Tá. Eu, imensamente, em nome da organização, agradeço aos senhores a parceria, porque a colaboração de vocês é que fez
não só o projeto Suco, mas a tecnologia chegar ao produtor, Ok, então. desenvolvida por vocês. Muito obrigado a todos, então. Eu esperava um debate nesse grupo aqui, mas não houve. Muito obrigado.